Queridos amigos, queridas amigas do Grupo Espírita Paulo e Estevão, da bela cidade de Fortaleza, a cidade do sol, a cidade da luz, a todos os companheiros do GEP, do Grupo Espírita Paulo e Estevão, com quem eu tenho uma ligação, um carinho extremo, um carinho profundo. A minha felicidade de poder fazer uma abordagem nesta noite, para matar um pouquinho a saudade de todos vocês e desta instituição que sempre me recebeu com imenso carinho, com muito afeto, me deixando sentir completamente em casa. Eu sou um pernambucano cearense, renasci aqui no estado de Pernambuco, mas todas as vezes que eu vou a Fortaleza, todas as vezes que eu vou ao estado do Ceará, eu me sinto profundamente em casa, me sinto feliz, envolvido em tanta ternura e em tanto afeto. Todos os internautas possam se sentir beneficiados pelas reflexões que a doutrina dos Espíritos sempre nos traz. E nesta noite, dentro do Setembro Amarelo, dentro deste movimento que visa otimizar a existência de todas as almas que se encontram aqui em nosso planeta, sobretudo atingindo aqueles que carregam muitas dores, muitos dramas, muitas dificuldades para suas existências. Nós que temos um contato com o público de uma forma mais ampla, e eu já contabilizo em torno de 40 anos, completando este ano, de atividade de contato com corações, com mentes, com amigos, seja nas instituições espíritas, seja no dia a dia das nossas experiências. Somos demais procurados por diversos corações que desabafam as suas angústias, os seus dramas íntimos, refletindo de alguma forma aquilo que nós já conhecemos por divulgação dos especialistas do comportamento humano. Nas últimas décadas para os dias de hoje, mais do que triplicou o número de pessoas que apresentam profundos sofrimentos emocionais e intensa angústia, intensa condição psicológica de martírio, de frustração e de infelicidade. Mas na base desta quantidade enorme de pessoas que se apresentam deprimidas, de pessoas que apresentam um estado de desânimo, de abatimento para com a vida, na sua base, na sua raiz, essencialmente encontra-se a perda do sentido da existência, ou pior ainda, o não ter encontrado até então a razão para viver. Porque a perda do sentido existencial pressupõe que a pessoa tinha algum sentido. Mas há muitas pessoas que desde jovem, e é uma característica que nós encontramos nos dias atuais, apresentam-se como que perdidos, soltos, sem base e sem sustentação, sem compreender por que é que estão aqui na Terra, sem entender a finalidade da vida, sem aceitar os desafios. Por isto que nós precisamos entender que estamos no imenso desafio. As doenças da alma vêm desafiando religiões, filosofias, especialistas, terapeutas, mas nós trazemos uma palavra, e aí falo particularmente enquanto pertencente à doutrina dos Espíritos, uma palavra que é grande e colaboradora, um pensamento, um conteúdo que é um colossal contribuidor para todos os terapeutas e para todos aqueles que intentam auxiliar os padecentes da vida. Por que é que a pessoa se encontra tão desesperada? Uma parte dos que dizem não encontrar sentido para a vida o fazem exatamente porque não sabem lidar com os problemas que enfrentam no dia a dia. Uma outra parte, porque carregam em si completa ignorância a respeito da sua natureza, da sua origem e da sua destinação. A mensagem espírita não é uma mensagem otimista de uma maneira alienante ou alienada. É uma mensagem consistente, exatamente porque ela apresenta-nos a vida
da forma racional e bela, da maneira consistente e larga, baseada nas informações que os espíritos nobres nos trouxeram em meados do século XIX e que Allan Kardec, com uma precisão apostolar, entregou à humanidade através do seu poder pedagógico, didático, da sua capacidade intelectual organizativa e legou para a humanidade o resgate do cristianismo primitivo, dando-nos, através dos princípios fundamentais do Espiritismo, a razão para viver, a compreensão sobre as dores, o objetivo dos obstáculos da vida, a nossa origem divina e a nossa destinação gloriosa. E por que é que nós estamos colocando nesta nossa abordagem a respeito da beleza de viver, que a nossa origem é divina e a nossa destinação é gloriosa? Se assimilarmos bem este conceito que o Espiritismo trabalha como uma seiva viva dentro de nós, seremos capazes sim de ampliar o nosso entendimento, de ampliar as nossas concepções a respeito do próprio existir, e a partir daí aprendermos a lidar com serenidade e harmonia, com tudo aquilo que desafia a nossa paz, com tudo aquilo que parece ir de encontro à construção da nossa felicidade. A doutrina espírita nos diz que nós somos de origem divina, exatamente porque baseada na informação que os espíritos nobres nos trouxeram, estimulando-nos a razão e o bom senso. Não existe efeito sem causa. E nós, enquanto criaturas conscientes, enquanto inteligências e constitutivos de uma natureza complexa, aperfeiçoada, uma natureza que resplandece uma inteligência superior, nós pertencemos como fruto, como consequência, como criação desta mente suprema. Carregamos a sua essência, carregamos a sua seiva. Ao olharmos uma manga, um fruto, sabemos que ela veio da mangueira, é óbvio. Mas se o fruto for delicioso, nós sabemos que aquela mangueira é especial. Assim somos nós. Nós somos frutos da árvore divina. E Deus produz frutos de extraordinária qualidade. Na sua essência, nós somos constituídos desta natureza. Por isto que Jesus, na beleza apoteótica de suas expressões, havia dito, está lá na Boa Nova, de uma maneira muito consistente, lega-nos o poeta da Galileia: vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós. Desta maneira, ele estava pedindo que a gente pudesse acessar esta realidade interna, tomarmos consciência desta natureza extraordinária, que nós somos compostos de luzes. Somos criaturas lucigênitas. Somos seres formados por recursos que não podemos nem compreender ainda de imediato. E no inesquecível Sermão do Monte, que ele nos apresentou naqueles dias inesquecíveis da Galileia, ao subir o Monte Karen-Hotzin, Jesus abre a boca e fala o Sermão da Montanha. E é ali que ele nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E mais do que isto, em um determinado momento deste discurso inesquecível, ele nos diz: o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Desta maneira, ele estava dizendo que nós somos capazes de repetir os prodígios que ele foi capaz de realizar quando esteve aqui na Terra. Mas isto não é uma simples expressão para entusiasmar seguidores. Isto está baseado e alicerçado, conforme estudamos no Espiritismo, naquilo que constitui o nosso ser. Jesus é um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorantes como nós. Só que ele atingiu, dentro da lei de evolução, a sua condição de espírito puro. E nós estamos caminhando nesta direção. Este discurso do Sermão do Monte diz-nos de uma maneira muito clara que há poderes na nossa intimidade,
aguardando apenas que nós busquemos a nossa espiritualização, a nossa transformação interior, a nossa conscientização da própria natureza, para realizar os prodígios a que ele se referia e para colocarmos para fora esses valores divinos, na feliz expressão de Leon Denis, o grande filósofo da doutrina dos espíritos, o autor inesquecível do problema do ser, do destino e da dor, no invisível, depois da morte, cristianismo e espiritismo, o porquê da vida. Leon Denis nos diz que existem potências na alma, que a lei de evolução vai nos abrindo os olhos do mundo espiritual para poder a gente entender, compreender, acessar estes poderes e colocá-los em prática através de uma dessas potências, que é a vontade. A vontade é a energia que nos faz superar toda e qualquer dificuldade, colocando em prática e em entendimento a frase também lapidar do Senhor Jesus, quando ele nos diz que nós podemos e devemos cultivar a fé que transporta montanhas. Tudo aquilo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. Olha que coisa magnífica! Tudo aquilo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. Claro que Jesus se referia não exatamente a coisas imediatistas, materiais, mesmo que Deus nos dê, e Ele nos dá por misericórdia muitas circunstâncias de ordem material, mas essencialmente Jesus nos falava, na sua sabedoria transcendental, para o espírito imortal que nós somos. Então a sua palavra penetra a vida do psiquismo do ser, e vem nos dizer que nós, aquilo que acreditamos, aquilo que dentro da malha divina, que é o fluido cósmico universal, mente, hausto de Deus irradiando, o fluido cósmico, aquilo que a gente vibrar, aquilo que nós crermos, nós obteremos dentro das necessidades do Espírito. Não há uma só oração de qualquer espírito, de qualquer criatura que fique sem resposta da bondade divina. Deus sempre nos responde, meus amigos. Talvez não da maneira como nós gostaríamos, mas nós não somos referências de gostar da maneira adequada. As nossas imperfeições, o estágio espiritual relativamente primário em que ainda nos situamos, nos faz muitas vezes esperar resposta dos céus, que ou não merecemos ou não entendemos ainda. A resposta sempre vem em forma de sustentação, de fortalecimento interior, de iluminação através do processo intuitivo, e nos vem através de oportunidades e circunstâncias que a gente pode não compreender no hoje, mas que tem um objetivo para muito mais distante, um objetivo de larga monta, não um objetivo imediatista, mas um objetivo mais largo, mais amplo e mais profundo dentro da lei de evolução. Portanto, quando estivermos nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando porventura você estiver num momento de grande amargura, mergulhado na grande noite de provação ou de expiação, saiba, querido amigo internauta, querido irmão de jornada, saibamos todos nós que a nossa prece sincera, sentida, convicta, entrará numa relação profunda com a fonte soberana do existir. E a mente criadora, o amor incondicional e ainda incompreendido pela nossa parte, nos atenderá ao grito de amargura e de dor, e derramará sobre todos nós, nestes instantes de desafios, de provações, os recursos maravilhosos de sustentação, e também nos dirá que todo momento difícil passará. Não permaneceremos para sempre nos momentos de angústia, no momento de infelicidade. Mas o pensamento espírita, a filosofia gloriosa do espiritismo também, nos entrega o ferramental, os instrumentos, para que a gente possa partir para a compreensão da nossa destinação gloriosa. A nossa origem divina acabamos de tratar.
somos frutos da árvore divina, somos constituídos de sagrado. Mas a nossa destinação, para onde estamos nos dirigindo, é sem dúvida alguma um futuro de glórias, um futuro de luzes estelares, um futuro de poder, de autorrealização, de autoconstrução. É este o sentido do nosso processo evolutivo. E a chave magnífica desta resposta está inserida na reencarnação. Pelos recursos da multiplicidade das vidas na Terra e em outros mundos, nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos dilatando os horizontes da nossa mente e vamos desenvolvendo o poder dos sentimentos. Vamos conquistando através do autoequilíbrio, do autoconhecimento, do autoestudo e da prática do bem. Nós vamos traçando diretrizes e caminhos luminosos que nos impulsionarão para estágios mais avançados de ser. Por isto, que a doutrina dos Espíritos, revivendo a grande boa nova que ele nos trouxera há mais de 2000 anos atrás, a doutrina dos Espíritos nos aponta que o futuro é ridente para todos nós. Que há uma manhã gloriosa e luminosa nos aguardando. Uma alvorada nova que todos nós aspiramos. Qual o ser humano que não deseja ser feliz? E qual o ser humano que não tem muitas vezes as suas dúvidas se um dia será feliz? A grande maioria da humanidade, ainda por imaturidade espiritual, ainda por desconhecer estes elementos que nós expusemos até agora, muitas vezes tombam numa tristeza e numa melancolia aguda. Cercado pelos desafios e pelas provas familiares, profissionais, existenciais, pelas limitações que um ou outro apresente desde o nascimento, pelas circunstâncias das pressões espirituais tendo a obsessão, como uma epidemia que ainda graça envolvendo a nossa humanidade, face às vibrações de identificação entre as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e os espíritos que pensam de maneira frágil e imperfeita como nós mesmos. Então muitos se entregam ao desespero, ao abatimento, à infelicidade. Porém, no entanto, apesar disto, mais do que nunca precisamos então oferecer as condições para que mais criaturas conheçam esta mensagem e possam compreender que esta lei de evolução, que este processo todo que nós enfrentamos, as dores, as amarguras, os espinhos, os dissabores, as frustrações, são mecanismos que objetivam não nos tornar infelizes, mas proporcionar para todos nós o despertar interior, proporcionar a todos nós o não apego àquilo que toca apenas os 5 sentidos, proporcionar a todos nós a capacidade de compreender que nós não somos a estrutura física que estamos utilizando e que a vida não é esta realidade tão estreita como é a realidade material. Esta vida na terra ou na matéria é importantíssima, é respeitável, é sagrada, mas ela está a serviço deste desenvolvimento das nossas condições, deste aperfeiçoamento da nossa realidade interior. E para isto, para estas vivências de vida em vida, nós vamos desenvolvendo então a maturidade psicológica. A maturidade psicológica vai nos favorecer a alegria de viver. Por qual razão? Porque esta maturidade psicológica começará a retirar as escamas da nossa visão mais profunda e vai nos ensinar por que que muita gente se sente infeliz, por exemplo, porque passa todos os tempos de sua vida física esperando o momento mágico para ser feliz, esperando que as pessoas as amem, esperando que apareçam mãos que fiquem o tempo todo envolvendo-as na ternura. Porém, à medida que as frustrações acontecem, os dramas imperam, as lágrimas banham as nossas faces,
nós estaremos nos preparando para compreender que a verdadeira felicidade começa quando entendemos que não é o ato de ser amado que nos fará realmente feliz, e sim a atitude de amar que vai nos proporcionar a liberdade de não guardar expectativas sobre nada e nem ninguém, mas simplesmente na ânsia e no desejo de amar a vida, de amar os outros, de amar as experiências, de entender o que lhes cerca, de valorizar todos os elementos da natureza da existência. Então a maturação emocional, o desenvolvimento psicológico nosso, proporcionará a todos nós esta capacidade de entender que a felicidade está nas nossas mãos, não nas mãos dos outros. Que o nosso estado de ser feliz é uma conquista de interação com a vida, o desenvolvimento da capacidade de gerenciar as nossas emoções, a capacidade de desenvolver a inteligência emocional proposta de Jesus no Evangelho, a capacidade de sabermos criar a empatia com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias, desenvolver a alteridade, o poder de respeitar e conviver bem com o que pensa diferente de nós, desenvolver o senso de solidariedade, de fraternidade legítima, que é própria da mente e do coração, que desenvolve o altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Enquanto o egoísta volta-se para si, o altruísta sai de si, porque se sente partícipe da vida como um todo. Que nós pertencemos à vida é a sensação de pertencimento. E que este pertencimento também nos religa aos nossos irmãos de jornada, às outras criaturas. Tudo está interligado. Absolutamente tudo. Então, muitas vezes, a nossa sensação de frustração é muito fruto desta imaturidade. Porque guardamos expectativas exageradas sobre pontos que nós achamos que sejam pontos enriquecedores. Quando colocamos a nossa felicidade, por exemplo, sobre bens materiais, sobre circunstâncias transitórias, quando guardamos expectativas exageradas até sobre pessoas, muitas vezes esquecidos que elas, como nós, são seres que guardam imperfeições e inseguranças por sua vez. E, portanto, se eu tiver noção, se eu desenvolver essa consciência, eu vou compreender que eu não posso exigir nem esperar dessas criaturas aquilo que eu já compreendo que elas não possam dar. E saberei ter um olhar para ver o que há de bom e de belo em cada um deles. Não apenas me encharcar naquilo que me incomoda, mas a minha maturação espiritual me fará ser feliz com aquilo que eu descubro de importante e de bom no meu semelhante. Então nós não guardaremos expectativas exageradas sobre as pessoas, sobre os fatos. E este olhar sobre a imortalidade, que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, este olhar sobre a vida infinita, vai nos dando a segurança, a maneira de agir harmônica aqui na Terra, compreendendo que o objetivo aqui na Terra é a preparação, é o exercício para sairmos daqui deste mundo, possamos sair melhor do que quando entramos. E que possamos sair com um adestramento psíquico, um adestramento afetivo, um adestramento de compreensão, a fim de que fora do corpo físico, quando o fenômeno da morte atingir este organismo, possamos estar em melhores condições de lucidez para continuar a nossa jornada, reencontrando os nossos entes queridos que partiram antes de nós, e dando prosseguimento, com uma visão mais bela, mais rica, mais profunda e mais larga do existir. A vida é maravilhosa, em todas as circunstâncias. Olha, eu digo a vocês que eu aprendi muito exatamente sobre isto, por incrível que pareça,
talvez que não esteja acostumada às atividades sociais, possam não entender. Mas aprendi muito isto no contato nas favelas, das comunidades mais simples, com as pessoas enfrentando os seus quadros expiatórios graves, ou as suas provações desafiadoras. Aquelas pessoas paupérrimas fisicamente, às vezes com enfermidades dilacerantes, mas demonstrando uma fé viva, um sorriso largo e luminoso, e dizendo pra gente, muitas vezes, quando lhes visitávamos os barracos: "Ah, eu estou bem, seu Fred, graças a Deus." Eu ficava olhando e pensando, minha nossa, que exemplo magnífico, extraordinário, de compreensão intuitiva da vida. Porque poderia dizer assim: "Ah, diz isso como um chavão." Não, eu estou me referindo àquelas pessoas que falam com alma, que falam com o coração, não falam apenas por falar. Elas dizem, elas expressam aquilo que vai no seu coração. Quantas vezes fomos já visitar essas casas bem simples, dos assistidos pela instituição, e lá chegando um filho doente, uma filha tetraplégica, e aquela pessoa abrir um sorriso enorme e dizer assim: "Espere um pouquinho, que eu vou fazer um café para o senhor tomar." E eu dizer: "Não, não precisa, mas eu quero, eu fico tão feliz." E a gente vê a felicidade deles. Então aquela pessoa vai e prepara um cafezinho, vem naqueles copos de alumínio, acho que vocês sabem, aqueles copos de alumínio que fica pelando o café, e elas trazem aquela broa singela, simples, ou aquele pedacinho de bolo de milho ou de trigo, não importa, e a gente toma, e parece que aquele café é mágico, porque a conversa se desdobra de uma maneira em que nós saímos muito melhores do que quando lá chegamos. E aquelas pessoas são nossos benfeitores, porque elas, sem saber, nos dão lição viva da importância do viver. Estas pessoas nos ensinam coisas magníficas a respeito do que é o existir. Estas pessoas nos entregam a expressão prática dos ensinamentos dos espíritos nobres, que nos apresentam, através dessas criaturas, todo o ensinamento derramado pela legião do Espírito Verdade no século XIX até os dias de agora. Diante das calamidades, das dificuldades que essas pessoas vivem, elas são resilientes. Elas são naturalmente resilientes, ou seja, suportam e superam todas as dificuldades de suas vidas. Com a face, claro, eles têm os seus momentos de fragilidade, são seres humanos. Principalmente quando acontecem determinadas tragédias, se constrangem, o olhar fica crispado, então entristecido, mas logo adiante, semelhante àquelas crianças a que se revela o Evangelho do Senhor, que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, logo em breve recuperam aquela chama no coração, arde algo dentro delas, e elas, resilientes, superam seus desafios e falam para a humanidade da grandeza da presença de Deus na vida e sobre todos os seres. Muito aprendi. Quantas vezes me emocionei com as lições dessas almas extraordinárias. E quando eu me lembro que os Espíritos sempre nos dizem que, emboscado em corpos disformes, mergulhados numa reencarnação, nesta pobreza, nestas circunstâncias, nestas comunidades difíceis, em termos socioeconômicos, muitas vezes se encontram espíritos acendrados, almas desenvolvidas, ou corações que estão concretizando o seu processo de evolução, dando demonstração de resignação, vivendo satisfeitos com o que têm, quando muitas vezes nós não sabemos ser satisfeitos com aquilo que já alcançamos. Então eles são exemplos de resiliência. Os espíritos amigos, quantas vezes nos ensinaram, quando estiverdes a ponto de acreditar
que a tua prova é maior do mundo, que o peso da tua cruz é superior a que possas carregar, então recorda estes filhos do Calvário anônimo. Recorda estes que carregam em silêncio a sua cruz, sem esperar mãos que os auxiliem, mas guardando eles a certeza que não lhes faltará os sireneus do caminho. E não falta. Já ouvi deles também, em algumas ocasiões, quando estavam atravessando momentos mais graves, eles pararem e dizerem assim: mas seu Fred, eu sei que Deus vai enviar a solução desse problema. Eu ouvi de pessoas ali, olhando em volta daquele casebre, naquela circunstância difícil, com o filho ardendo em febre, o outro com câncer, e ele dizer: sim, meu Fred, Deus não nos falta jamais. Então eles trazem a espiritualidade ardente e viva dentro deles mesmos. Eles carregam, trazem na alma essa experiência. É por isto que no livro dos Espíritos, caros amigos que nos assistem, está colocado, e devemos lembrar bem, quando os Espíritos dizem para o codificador que as reencarnações mais produtivas são aquelas marcadas por maior desafio, por maiores estímulos e dificuldades, e as reencarnações menos produtivas são aquelas em que o espírito pouco tem necessidade de realizar, pouco tem necessidade de produzir. Por isso mesmo, a vida aqui no planeta é uma experiência que nós devemos valorizar no seu sentido mais profundo do termo, no seu sentido mais belo da existência. Que a gente não se entregue a nenhum tipo de desânimo. É claro que teremos o nosso momento de tristeza, é claro que sim. Deus sabe o nosso estágio atual. Nossos benfeitores espirituais sabem que nós temos os nossos momentos mais difíceis. No entanto, são nesses instantes que eles se desdobram para nos amparar. Gostaria de transmitir aos amigos, e peço que aqueles que vocês conheçam e que não estão acessando neste momento a nossa palestra, levem esta mensagem para eles. Que todos nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos amigos mais avançados, que Chico Xavier, de uma maneira tão linda, chamava-os irmãos do arco-íris. Todos nós temos estas luzes transcendentais que nos acompanham, que nos inspiram, que nos sustentam e que nos amparam. Enxugam as nossas lágrimas e enchem o nosso coração de esperança bendita. Recordam-nos a mensagem do Evangelho e faz com que o nosso sentimento de Jesus seja um sentimento marcado por uma proximidade, por uma irmandade, por uma familiaridade inaudita. A doutrina dos Espíritos nos convida a nos sentir mais próximo e mais íntimo do Cristo, porque nos recorda com as suas páginas luminosas que Ele é o bom pastor, e conforme Ele mesmo disse, qual o bom pastor que não conhece as suas ovelhas? Nós somos as suas ovelhas. Por isto mesmo, exatamente quando nos sentirmos perdidos, exatamente quando a gente sentir algo de um certo vazio na alma, vamos buscar nesta água cristalina, nesta linfa bendita, o que precisamos para levantar a cabeça e prosseguir. Busquemos o estudo que liberta, que enriquece o nosso mundo interior. Vamos dar profundidade à nossa vida espiritual, à nossa vida interna. É isto que gera o sentido para a vida e a motivação para viver. O estudo nos proporciona viajar para este universo magnífico. E a prática do bem, o exercício da fraternidade,
o esquecer um pouco mais a nossa dor para lembrar a dor do outro. Quem se dedica, amigos, a enxugar lágrimas, esquecer-se-á das suas próprias lágrimas e perceberá que elas desaparecem como que enxutas por lenços invisíveis e saímos mais fortalecidos para a prática do bem. A ciência médica já demonstra esta realidade. Quem cultiva a solidariedade produz mais hemácias, mais glóbulos vermelhos. Quem tem compaixão produz mais imunoglobulina A, produz mais linfócitos T, fortalece o sistema imunológico. A pessoa que faz o bem estabelece e se alimenta da energia simpática do bem que realizou, porque é a ponte luminosa o bem que fazemos que estreitam corações a nossa vida, e o coração dos outros é o magnetismo que nos sustenta os passos quando chegar a nossa hora de dificuldade. Desistir jamais. Jamais desistir da vida física, porque quando a gente pensa em desistir desta vida aqui, até mesmo alimentando a ideia da autodestruição, a primeira grande desilusão que nós iremos encontrar é entender que a vida é tão poderosa que ninguém consegue sair dela. Quem mata o próprio corpo vai se ver desperto no mundo espiritual, com o primeiro grande drama, a consciência dizendo: por que não acreditaste no teu Criador? E vamos ver que o suicídio não resolve, cria mais problemas ao nosso caminho. Ninguém que caminha no universo caminha sem estar inserido dentro da lei de causa e efeito. Quem semeia, colhe. Então, meus amigos, com esta consciência que quem semeia, colhe, passamos a compreender que muitas das colheitas que estamos tendo agora amargas são oportunidades de reescrever a nossa própria vida, de ressignificar a nossa existência, de alterar para melhor os nossos passos, a fim de que possamos sair melhores quando terminar o nosso compromisso aqui. E ao mesmo tempo em que desenvolvemos essa consciência de que estamos mergulhados na lei de causa e efeito, iremos entender, obviamente, que tirar a própria vida, desistir das provas redentoras, apenas complicará mais ainda o nosso caminhar, trazendo-nos um futuro que será um eco das atitudes do presente, assim como hoje é um eco das escolhas boas e infelizes que nós fizemos em nossas reencarnações anteriores. Jamais desistir. Aproveitar para enfrentar com brio, com coragem, as nossas dificuldades. Não há tempestade para sempre. Não há sofrimento eterno. Não há prova que dure sempre. Não há expiações que permanecerão para sempre em nossa vida, sob hipótese alguma. Vamos erguer, então, este sentimento de autoconstrução. Vamos buscar no espírito da grande mensagem redentora do Evangelho, a luz do Espiritismo. Vamos buscar nos ensinamentos das grandes almas, fora também do meio espírita. Existem tantos caminhos luminosos. Deus envia de mãos cheias ao longo do tempo, em todos os quadrantes da fé viva, a mensagem libertadora. Deus não se detém apenas num ponto. Em todo lugar, em toda parte, nas várias igrejas, em vários campos, na natureza, resplandece a sua presença, brilha o seu amor incondicional e a sua ternura derrama-se como orvalho em nossa vida. Tem uma música espírita que eu sou fascinado por ela, e ela diz, mais ou menos assim, a sua letra, que é uma mensagem viva: se quiseres sentir a paz dentro de ti, espera, meu irmão, faz um silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Imita a natureza que se desfaz em luz até o anoitecer. E quando a noite chega,
no céu acende estrelas até o amanhecer. Olhando ao teu redor verás que almas tristes te pedirão amor. Olha que coisa linda, meus amigos. A gente deve sim brilhar. Ah, mas eu estou passando por momentos muito difíceis. Esta é a hora de brilhar. Este é o momento de brilhar. Este é o momento de irradiar, porque o mérito é bem maior. Há muito mais mérito quando servimos a causa da luz. Há muito maior mérito quando superamos a nossa dificuldade, quando a dificuldade é maior. O mérito é bem maior. Há muito mais valor. Meus amigos, a festa do mundo espiritual é mais linda quando nós, que somos criaturas humanas, imperfeitas, com as suas dificuldades, acertamos e demonstrando vontade de ser melhor. Do que quando uma alma tal qual Francisco de Assis faz o bem, porque ele já é uma alma crística, já é um espírito angelical. Mas Fred, quando Fred faz um bem, consegue fazer alguma coisa, graças, Senhor, dizem os espíritos nobres, ele fez alguma coisa melhor. Então há uma grande felicidade no mundo espiritual dos nossos familiares, dos nossos amigos de longas datas, destes benfeitores invisíveis, quando nós demonstramos capacidade de reação, quando nós não nos entregamos à tristeza excessiva, quando nós somos gratos, e a gratidão é uma virtude magnífica, gratos a Deus, gratos à vida, gratos à mensagem redentora e luminosa que através das religiões chega uma criatura na terra. Gratidão é própria do coração preparado para amar. Quem não sabe ser grato ainda está ensaiando a capacidade de amar. E quantas vezes nós esquecemos de ser gratos? Quantas ocasiões nós perdemos a oportunidade de demonstrar a gratidão? Passamos muitas vezes momentos tão bons. Recebemos coisas que consideramos tão positivas, como se as outras dificuldades não fossem positivas. E são. Mas vamos admitir, dentro da nossa ótica, muitas vezes temos coisas tão positivas, tão boas, tão belas, não sabemos ser gratos. Aí, quando surgem as dificuldades mais graves, não recordamos de tudo aquilo de bom que os céus permitiu que vivêssemos. Mas sempre chega o momento do testemunho, meus amigos. Afinal de contas, não estamos aqui na terra a passeio. Sempre teremos os nossos momentos de testemunho. Aquele instante em que nós vamos fazer um trabalho de aquilatação de valores. Verificar se a nossa fé está consistente. Compreender se o nosso sentimento de Deus vai valer na noite sombria. Sempre virão os momentos de provação, que é exatamente para fazer a prova daquilo que nós dizemos ou acreditamos ter alcançado. E este é o grande momento de Deus. Este é o momento da grande intimidade com Ele. É nesta hora mais difícil. Nesta hora em que muitas vezes estamos sozinhos. Nós, com a nossa dor. Nós, com as nossas amarguras. Nós, com as nossas intempéries. Nesta hora é que Deus pode sim ser melhor sentido por cada um de nós e resplandecer por dentro do nosso céu. É neste momento que nós podemos sentir que Ele nos coloca no colo e o seu amor infinito nos sustenta. Porque o grande objetivo da vida, o grande objetivo do existir é exatamente a superação. Aqui estamos. As leis de Deus objetivam a nossa felicidade. É isto que Deus deseja de todos nós. Que a gente construa a nossa plenitude. Estamos caminhando para isto. Para construir a nossa plenitude. Para construir os aspectos libertadores da nossa vida. É este o grande objetivo.
Vivermos para sentir o quanto a vida está entranhada em cada partícula da nossa existência, em cada molécula do nosso corpo espiritual, além do corpo físico. Sentir esta vida estuante na nossa consciência, no nosso pensamento e valorizar o brilho que há em tudo. Nós não precisamos passar pelas experiências de quase morte. Quantas criaturas, quantas almas redescobriram Deus quando passaram à beira da desencarnação e voltaram para o corpo. E viram que tudo na vida está tocado por uma magia, por um brilho diferente. Mas nós não precisamos passar por quase morte. Não precisamos passar por um momento de perigo eminente para reconhecer o valor da nossa existência. Já agora, através da meditação, da reflexão, da oração, das atitudes positivas, nós podemos descobrir a magia da vida, a arte de viver, a ciência de existir. A ciência de existir que o Espiritismo nos proporciona e a arte de viver e conviver que o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, nos proporciona. Nos ensina a conviver. Conviver. Porque é muito importante esses dois elementos. Viver olhando a magia de tudo. Conviver sentindo pertencimento à grande família humana. Vendo do outro um espelho da gente, um reflexo nosso. O Deus que há em mim saúda o Deus que está dentro de você. Namastê, conforme os monges do Tibete nos ensinam. Isto quer dizer que você vai desenvolver a tolerância pelo outro, pelas imperfeições do outro, porque o Deus que está em você, vibrando, vibra também dentro dele. Então isso desenvolve na gente tolerância, indulgência, compreensão, ternura e beleza. Vamos redescobrir a beleza da vida, desenvolvendo um olhar de criança, um olhar de poeta, um coração de artista, uma mente de cientista, mãos de um xamã, alma de sacerdote. Nós carregamos tudo isto por dentro de nós. Aqui está. Somos seres colossais. E a amiga Marta, nossa benfeitora espiritual, certa feita nos disse: meu filho, dentro de você e de todo ser humano há um anjo em gestação, há um apóstolo em construção, há uma alma em santificação, que é a destinação de todos nós. Então por quê? Por que não vamos aproveitar esse instante, neste momento doloroso da humanidade pela pandemia, neste momento que o planeta enfrenta, com tantas almas ainda sem o conhecimento largo que o Espiritismo nos proporciona, orar pelo nosso planeta, mas orar sem amarguras, com compreensão. A Terra está mudando para melhor. Os canhões vão ser cada vez mais silenciados e as flores brotarão no caminho. Um sol ridente, um brilho mais fantástico, cada vez mais se derramará sobre a vida. São milhares e milhares de corações novos que estão reencarnando para trazer a era nova à humanidade, porque são espíritos que já trazem a nova era dentro de si. Há motivos de grande esperança. Estamos no lusco-fusco, o momento de transição, para deixarmos de ser um mundo ingrato para com Deus, para deixarmos de ser um mundo de expiação e provas. Bendito, abençoado mundo de expiação e provas, que nos leva a progredir para nos tornarmos, todos nós, a humanidade, de um mundo mais feliz, um mundo regenerado. Estamos caminhando nessa direção. Estes corações benditos que estão reencarnando, trazendo as suas experiências milenares, vêm à Terra
para reforçar aos filhos da agonia, aqueles que tombam, os que pensam em desistir, para estender as mãos aos que estão caindo e dizer-lhes: vale a pena viver. A vida é sempre bela, a natureza é em festa em toda parte. Aqui, em mundos físicos como este, ou em outras dimensões, em mundos fluídicos, em planetas mais desenvolvidos e requintados moralmente, a natureza fala da harmonia e da beleza do nosso Criador. Temos este Deus maravilhoso, que não nos abandona jamais, que nos dá oportunidades fantásticas e fascinantes. Caminhemos, amigos, caminhemos com o lábaro, com a bandeira firme, porque a vitória nos pertence. Uma vez, um amigo espiritual, atendido em socorro porque ele sofria muito, tempos depois, ele dava uma comunicação dizendo: temos inveja de vocês aí na terra. Estamos há tanto tempo orando, pedindo oportunidade a Deus para voltar ao mundo e ainda não tivemos. Sei que vamos ter. E vocês já estão tendo esta oportunidade. Aproveitem. Isto me comoveu muito para mostrar que nós devemos aproveitar esta vida como sendo extraordinária oportunidade de autoconstrução, sem temer absolutamente nada, com a coragem própria dos quem sabe que estamos aqui para fazer a diferença. E quando sairmos daqui, daremos prosseguimento nos braços do amor a essa jornada magnífica, retornando depois a esta terra ou em outros mundos benditos do nosso Pai, para continuar amando e servindo, vivendo e aprendendo, carregando na alma a certeza absoluta que já somos vencedores. O fato de termos reencarnados neste momento especial da Terra, neste momento histórico do nosso planeta, já nos diz que somos vencedores. Portanto, vale a pena viver. A vida é extraordinária e bela. E eu gostaria de encerrar agradecendo a todos os amigos do Paulo e Estevão e a todos que nos ouvem, recordando que nós somos os viajantes do tempo, caminhando para a glória estelar. Que Deus nos abençoe e envolva a todos nós com esta última fala a serviço de uma prece, encerrando o nosso encontro nesta noite. Muito obrigado, Paulo e Estevão, pela honra e o carinhoso convite de ter me convidado e ter me chamado para este momento entre nós. A todos os internautas, a gratidão imensa deste pernambucano que ama o nosso Ceará. Muita paz, viver sempre. Muito obrigado.